Olá, pesquisadores! Cláudio aqui do Manual. Nós estamos fazendo uma série sobre pacotes do R aqui no nosso canal e hoje vamos falar do pacote Factor Extra. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber notificações de conteúdos novos aqui do canal. A gente está sempre postando conteúdos novos aqui e assim você não perde nada. E já curte esse vídeo, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. O pacote Factor Extra é usado para a gente extrair e visualizar os resultados de várias análises multivariadas. Então a gente tem aqui alguns exemplos de análises multivariadas que a gente pode usar o Factor Extra, como uma PCA, uma CA, enfim, várias outras análises multivariadas. E ele tem funções bem interessantes para a gente ver lá os valores dos eixos, as métricas da PCA e também produzir gráficos bem interessantes. Vamos ver na prática como funciona lá no R? Então aqui no R, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar e carregar o pacote. Para isso a gente vai usar a função install.packages e o library para carregar. A gente vai precisar para essa aula aqui instalar e carregar dois pacotes. O Factor Extra, que é o pacote da aula, e o Factor Miner, que é um pacote que às vezes eles são usados em conjunto, porque o Factor Miner é um pacote para fazer análises de PCA e outras análises multivariadas. Então a gente usa o pacote Factor Miner para fazer as análises e o Factor Extra para a gente visualizar e extrair os dados aqui das análises, beleza? Então, se você não tem instalado aí, você vai instalar os dois pacotes. Eu já tenho os dois pacotes instalados, então eu só vou carregar os pacotes aqui. Pronto. Agora a gente vai carregar o nosso banco de dados. A gente vai usar o pacote Decathlon 2. Esse banco de dados ele faz parte do pacote Factor Miner, então assim que você instalar o pacote Factor Miner, basta você usar a função Data e carregar o banco de dados. Então tá aqui o banco de dados que a gente vai usar para essa aula. Esse banco de dados tem vários dados aqui de atletas na disputa do Decathlon, que é uma modalidade de esporte olímpico, e aqui tem aqui algumas métricas do desempenho desses atletas no esporte. Então, voltando aqui para o R, a gente vai fazer um recorte aqui no nosso banco de dados. Vocês podem ver que a gente tem 27 observações e 13 variáveis. A gente vai redimensionar esse banco de dados aqui. A gente vai pegar só as primeiras 23 linhas e os primeiras 10 variáveis. Então, a gente vai fazer um recorte aqui no nosso banco de dados, tá bom? Pronto, agora a gente tem 23 observações e apenas 10 variáveis, que é o que a gente vai usar agora nos exemplos aqui com as funções do Factor Extra. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma PCA. Então, o exemplo todo aqui que eu vou dar em cima de uma PCA, de uma análise de componentes principais, mas como eu falei antes, esse pacote serve para a gente usar em outros tipos de análises multivariadas também. Então, eu vou criar aqui um objeto para atribuir a nossa análise de PCA. Eu vou usar aqui a função PCA, indicar o banco de dados que eu quero usar, que é esse banco de dados que a gente acabou de usar, e vou usar aqui esse argumento graph igual a false para ele não gerar um gráfico. Então, rodei aqui, ele já realizou a análise de PCA, e agora a gente vai extrair alguns resultados aqui da nossa PCA. Então, eu vou usar essa função e ele vai dar para a gente os hidden values e também as variâncias dos eixos aqui da nossa PCA. Então vamos rodar. Então ele deu aqui para a gente o hidden value de cada um dos eixos aqui da nossa PCA. Coloquei como dimensão. Então dimensão 1, 2, 3 é a mesma coisa aqui. Eixo 1, eixo 2, eixo 3 até o eixo 10 da nossa PCA. Então ele deu aqui a porcentagem da variância e a porcentagem da variância acumulada. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um gráfico aqui para a gente observar a porcentagem de explicação de cada um dos eixos da nossa PCA. Então eu estou usando aqui a função fvis screenplot. Estou usando aqui o objeto que a gente atribuiu o resultado da PCA. Estou usando esse argumento addLabels igual a true para adicionar os labels. E estou usando aqui o limite do eixo Y de 0 até 50. Então vamos rodar. Então ele criou aqui esse gráfico para a gente, mostrando aqui a porcentagem de explicação de cada um dos nossos eixos. Isso aqui é legal porque a gente pode escolher os principais eixos que explicam mais a variação dos nossos dados. No caso aqui é o eixo 1 e o eixo 2, que geralmente é o que a gente usa lá na PCA. Beleza, pessoal? Mas aqui você tem graficamente te mostrando o quanto que aquele eixo seu está explicando da variação dos seus dados. Bem interessante, né? Agora a gente vai extrair os resultados por variável, tá bom? Isso aqui a gente fez do resultado geral da PCA. Agora a gente vai fazer de acordo com a variável, beleza? Agora a gente vai partir para uma análise mais profunda, que a gente vai ver quanto que cada variável tem implicando lá no nosso resultado. Então, estou criando aqui um objeto, estou atribuindo a esse objeto a função getPCAVar e usando aqui o objeto que está o resultado da nossa PCA. Vamos rodar e vamos chamar aqui. Então, aqui ele vai me mostrar aqui a descrição de cada uma das variáveis, né? Então, a gente tem aqui as coordenadas das variáveis, a correlação entre as variáveis e as dimensões, a contribuição relativa aqui de cada variável e a contribuição total das variáveis, beleza? Então, a gente tem todas essas variáveis aqui e a gente pode agora olhar o resultado de cada uma independentemente, que é o que a gente vai fazer. Então, a gente vai olhar primeiro a coordenada aqui das variáveis. Então, estou usando a função head, que ele vai mostrar as 5 primeiras linhas aqui do resultado das coordenadas. Então vamos rodar. Então ele mostrou aqui as 5 primeiras, as 5 variáveis e o respectivo valor dela para cada uma das dimensões. Vamos fazer a mesma coisa agora, só que a gente vai, em vez de olhar as coordenadas das variáveis, a gente vai olhar a contribuição dessas variáveis. Então vamos rodar aqui e a gente tem aqui a lista aqui das variáveis e a quantidade que elas contribuíram em cada uma das dimensões. Vamos fazer agora um gráfico das variáveis da nossa PCA, tá bom? Então eu estou usando aqui a função fvis PCA var e aí eu indico o objeto
objeto que está atribuído o resultado do nosso PCA, e aí estou indicando aqui um argumento para adicionar uma cor para os rótulos das variáveis. Aí estou colocando aqui preto mesmo para ficar o mais simples possível, tá? Vamos rodar o gráfico, pronto, ele gerou um gráfico aqui, bem legal, né? Se vocês estão acompanhando os conteúdos aqui do canal, vocês vão lembrar desse gráfico aqui. A gente aprendeu a fazer esse gráfico aqui usando o Factor Shine, que é uma extensão do Shine, e a gente fez esse gráfico lá de forma automatizada, e aqui a gente está vendo a versão dele aqui programando, né? Então a gente tem aqui um gráfico aqui das variáveis da PCA, mostrando os valores dos vetores e cada uma das variáveis lá do nosso banco de dados. E aí a gente pode melhorar esse gráfico, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar cores aqui no gráfico, só que eu não vou adicionar cores ao acaso. Eu vou pedir para ele fazer cores, um gradiente de cor aqui diferente de acordo com a contribuição de cada variável. Então estou aqui repetindo a função do gráfico FV PCA var. Estou indicando aqui o objeto que está atribuído o resultado da nossa PCA. E aqui no argumento call var, agora ao invés de eu indicar uma cor específica, eu estou indicando para ele um resultado. Lembra lá quando a gente viu lá em cima os resultados que a gente consegue extrair da PCA? Então eu estou indicando para ele aqui o contrib, que é de contribuição, tá bom? E aí estou usando um argumento aqui para criar um gradiente de cores. E aí o wrapper igual a true, ele impede que as variáveis fiquem sobrepostas uma em cima da outra. Então elas vão ficar separadas aqui. Os nomes das variáveis vão ficar separados. Isso evita esse tipo de problema aqui que a gente tem aqui com um nome escrito em cima do outro. Então vamos rodar aqui, vamos ver como é que ficar esse gráfico aqui. Se vocês observarem, esses dois nomes aqui estavam sobrepostos lá no primeiro gráfico e agora já não está mais. Ele separou aqui por causa daquele argumento lá. E também ele adicionou as cores aqui com o gradiente que a gente criou. Então, quanto maior a contribuição da variável para a variação dos nossos dados, ele está mais perto aqui do tom de laranja mais escuro, e quanto menos ele está aqui com esse tomzinho de azul, né? Então, fica didático esse gráfico, fácil de entender. Pessoal, é claro, se vocês quiserem aprender mais sobre linguagem de programação em R, análise e visualização de dados, a gente tem o nosso clube de assinaturas, o CDP, o Clube do Pesquisador. Clica aqui no primeiro link da descrição, escolhe seu plano, a gente tem plano mensal, semestral e anual, e desde o primeiro dia você tem acesso a todo o conteúdo. Nós temos uma formação completa para o pesquisador, do mais básico ao avançado, com curso de linguagem do R, análises, gráficos, curso de escrita científica, além de um curso te ensinando a escrever bons projetos. Acesse o link, escolha seu plano e vem ser membro do nosso clube. Continuando aqui, a gente vai fazer agora um gráfico para ver as contribuições das variáveis de cada eixo. Então, eu vou pegar os dois primeiros eixos, que é os que explicam mais a variação. Então, vou usar a função aqui fvs_contrib, que vai fazer um gráfico só da contribuição. Estou usando aqui o objeto onde está o resultado da nossa PCA. Estou usando aqui a escolha aqui pela variável, né? Indicando que eu quero somente o primeiro eixo e fazendo um corte aqui no número 10, para ele me mostrar até o valor 10. Vamos rodar? Então, está aqui o gráfico. Então, o que a gente fez? A gente fez um corte aqui nos 10%, e aí ele pegou aqui as variáveis para ver quais variáveis que mais contribuem aqui para a primeira dimensão, ou para o primeiro eixo, né? Então, ele pegou aqui as variáveis e a gente pode ver que essas variáveis aqui, até mais ou menos aqui, contribuem mais que 10%. Essas últimas aqui, elas contribuem menos que 10%. Então, isso aqui é uma outra forma de a gente visualizar a contribuição das variáveis lá para explicar a variação total dos nossos dados. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui para o eixo 2. Estou repetindo o mesmo comando aqui de cima. A única coisa que eu mudei aqui é que agora eu pedi para fazer do eixo 2 e não do eixo 1. E ele vai me dar um resultado também aqui mostrando quais variáveis que contribuem mais. Beleza, pessoal? Bom, a gente já extraiu os resultados e já fez a visualização dos gráficos das variáveis. Agora vamos fazer dos indivíduos? Então, a gente vai criar um objeto aqui e vai atribuir esse objeto à função getPCA_ind, e aí estou indicando aqui o objeto que está a nossa análise de PCA. E aí vamos ver aqui os resultados. Então aqui ele vai listar todas as variáveis que tem aqui para os indivíduos, e a gente vai seguir o mesmo exemplo, tá? Então a gente vai ver aqui um head só para as coordenadas, e aí vai ter as coordenadas aqui de acordo com os indivíduos, e aí a gente pode fazer um gráfico só para os indivíduos, tá? Então vamos lá. Eu vou usar aqui a função fvs_PCA_ind. Estou indicando aqui o objeto que está a nossa análise de PCA. Aqui nesse argumento qual_ind, eu vou indicar qual que é o resultado que eu quero que ele faça. Então eu vou usar aqui esse resultado aqui, que é a contribuição relativa dos indivíduos para a variação dos nossos dados, tá bom? Estou usando aqui o mesmo argumento para criar um gradiente de cores e o argumento REPL lá para eles não ficarem sobre. Vamos rodar aqui o gráfico. Pronto. Agora a gente já tem o nosso gráfico aqui dos indivíduos, e as cores aqui de cada indivíduo mostram a contribuição relativa aqui deles para explicação da variação dos nossos resultados. Então, pessoal, esses dois gráficos de PCA, a gente vai interpretar os dois juntos. Então, é como se um gráfico fosse sobreposto ao outro, e aí as variáveis explicando a variação desses dados, enquanto os próprios indivíduos também vão ter a sua contribuição para a variação dos dados também, beleza? Então, a gente vai usar os dois gráficos em conjunto para a gente ler eles em conjunto. Então, a gente teria que montar uma prancha aqui usando pacotes como Patchwork, que já tem aula aqui no canal, por exemplo, para montar essa prancha
comparando com os dois gráficos e observar esse resultado por inteiro. Mas também a gente pode fazer um biplot, que é unir os dois gráficos em um gráfico só. Então é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou fazer um biplot aqui unindo o gráfico dos indivíduos com o das variáveis. Então, eu vou mostrar para vocês um gráfico mais simples possível, tá? Então, a gente vai usar aqui a função fv_PCA biplot, vai indicar que o objeto que está o resultado do nosso PCA, e vamos usar o argumento REPL igual a true aqui para ele não interpolar nem nome das variáveis, nem nome dos indivíduos. Vamos rodar. Pronto, então aqui ele uniu os dois gráficos, né? Então ele fez em azul aqui as variáveis e mostra em preto aqui os indivíduos. Então é uma PCA completa unindo os dois gráficos, a gente não precisa trabalhar com os dois gráficos separadamente. Aqui a gente já pode salvar esse gráfico em alta qualidade e usar. Mas antes eu vou mostrar para vocês algumas melhorias que a gente pode fazer no gráfico, tá bom? Então vou repetir aqui a função fv_PCA biplot, vou indicar o objeto que está o resultado da nossa PCA. Aqui nas cores dos indivíduos eu vou usar a contribuição e na cor das variáveis a gente vai também usar a contribuição. Então ele vai fazer uma escala de cor aqui para a contribuição tanto dos indivíduos como das variáveis. E aí eu estou criando aqui um gradiente de cores que eu quero usar. Vou repetir as mesmas cores que a gente já vem usando e usando o argumento aqui o REPL igual a T para ele não interpolar. Lembrando que a gente pode deixar escrito true, tudo em maiúsculo, ou pode deixar só o T em maiúsculo, que ele vai entender do mesmo jeito, tá pessoal? Então vamos rodar. Pronto, olha que bonito que ficou esse gráfico, pessoal. Com poucos comandos, de forma simples, usando aqui as funções do pacote Factor Extra, a gente consegue fazer uma visualização rica dessa aqui. E agora é só salvar esse gráfico aqui e usar nos trabalhos, tanto no seu trabalho escrito, nas suas apresentações, o que for. Bem interessante, né? Então ele mostra aqui tanto a contribuição das variáveis, de acordo com a cor, e também a contribuição aqui dos indivíduos para explicar aqui a variação dos nossos dados. Bem interessante, né? Ficou muito bonito esse gráfico aqui, não ficou? Comenta aqui o que vocês acharam desse gráfico. Então, seguindo aqui, pessoal, a gente pode também adicionar elipses aqui usando algumas funções do pacote Factor Extra, tá bom? Para isso, a gente vai fazer uma PCA com outro banco de dados. Então, vou usar aqui a função data e vou carregar o banco de dados Iris ou Iris, que é um pacote de dados que a gente já viu em aulas anteriores aqui, que é um banco de dados com 3 espécies de plantas e algumas medidas das flores dessas plantas, tá bom? Então, vamos criar aqui um objeto para a gente atribuir o resultado da nossa PCA e vamos pedir para ele fazer a PCA. Aí, dentro da função PCA, a gente vai indicar o banco de dados que a gente quer e aqui a gente usa o colchete para fazer um recorte do nosso banco de dados. Então, tudo que está antes da vírgula relacionado às linhas e tudo que está depois da vírgula relacionado às colunas. Então, aqui, -5 quer dizer que eu quero tirar a 5ª coluna aqui do nosso banco de dados. Vamos lá, olhar nosso banco de dados. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou tirar essa 5ª coluna aqui. Então, ele vai tirar a coluna das espécies para trabalhar só com os dados numéricos, tá bom, pessoal? Vamos rodar aqui, ó. Aí, ele fez a PCA lá pra gente. E agora, a gente vai fazer um gráfico muito parecido com os gráficos que a gente já fez antes, só que agora a gente vai fazer um gráfico para os indivíduos, tá? Então vamos usar aqui a função fv_PCA ind para fazer esse gráfico só dos indivíduos. Estou indicando o banco de dados aqui que tá o resultado da PCA. Estou pedindo para ele retirar os nomes, tá? Um label igual a none, ele vai retirar os nomes lá referentes a cada indivíduo. Esse argumento ablage aqui, a gente vai indicar para ele qual que é a variável que a gente vai usar no nosso banco de dados para ele agrupar. Então eu estou indicando aqui banco de dados íris e estou indicando a variável espécie, que foi a variável que a gente tirou lá em cima para fazer a PCA, beleza? Aí aqui o argumento palette, eu vou criar uma paleta de cores, então estou criando essa paleta de cores com as mesmas cores que a gente já vem usando. E aí esse argumento aqui, add ellipses, é o argumento que a gente usa para adicionar ou não a elipse lá no nosso gráfico. Então vamos rodar e vamos ver como é que vai ficar. Pronto, ele fez o gráfico aqui. Então ele fez aqui as elipses de acordo com as espécies. Então cada elipse aqui, cada grupo aqui é um grupo de espécies diferentes lá no nosso banco de dados Iris. Bem interessante, né? Pessoal, então me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse pacote Factor Extra, o que vocês acharam do tipo de visualização que ele gera. Vocês viram aqui que as visualizações são bem interessantes, são bem ricas, bem bonitas. Eu particularmente achei muito bonitas as visualizações, os gráficos que a gente fez aqui hoje. E vocês podem ver que foi basicamente de forma bem simples. A gente conseguiu fazer gráficos muito bonitos, muito didáticos, muito interessantes usando poucos comandos, né? Então, se você gostou dessa aula, se esse conteúdo foi relevante para você, deixa aqui sua curtida, que a curtida é uma métrica muito importante para o YouTube. Assim ele entende, pessoal, que esse conteúdo é relevante e ele acaba entregando ele para mais pessoas. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos novos. E claro, se você quiser aprender mais sobre a linguagem de programação em R e análise de dados, clica no primeiro link da descrição e vem para o CDP. Por hoje é só, até a próxima aula.